Olha, existe uma filosofia, uma mentalidade que separa de verdade as campanhas que só ficam ali, sobrevivendo, daquelas que dominam o jogo. É sobre parar de aceitar o tá bom e começar uma busca implacável pela otimização. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pensa comigo, sério, quantas campanhas estão rodando agora no piloto automático, trazendo aquele resultado ok, sabe? Aquele resultado decente. Pois é aí que mora o perigo. É nesse conformismo que as grandes oportunidades vão pelo ralo. Então, vamos jogar uma luz nessa armadilha. Porque ela é bem confortável, né? Quase invisível. É aquela tendência de se contentar com o que já funciona, mais ou menos, sem nem parar para pensar no potencial gigante que está ficando na mesa. E aqui, ó, tá o pulo do gato. Se contentar com o primeiro resultado positivo é como achar uma pepita de ouro e ir embora, deixando a mina inteira para trás. A riqueza de verdade, o resultado que vira o jogo de um negócio, está em continuar cavando, nessa busca que não para nunca. É nesse ponto que a mentalidade muda tudo. A filosofia da melhoria contínua não é sobre achar uma bala de prata, sabe? Um grande milagre. Não. Ela se baseia em algo muito mais poderoso. Pequenas otimizações, uma depois da outra, implacáveis, que quando se somam, criam um crescimento exponencial. Porque, no final das contas, um resultado de verdade, um ROI que impressiona, não vem de uma tacada de sorte. Ele é construído, tijolo por tijolo, com pequenos ajustes consistentes, dia após dia, semana após semana. 0,5%. Parece nada, né? Quase ridículo. Mas um aumento de só 0,5% na conversão pode ser o começo de uma bola de neve de resultados. Significa mais clientes, mais vendas e, o principal, mais dinheiro para reinvestir e crescer. Aí, com mais alguns ajustes, a gente chega em 1%. Percebe o movimento? Essas pequenas vitórias vão se empilhando. É o juro composto da otimização entrando em cena, mudando completamente o jogo da campanha. E, de repente, são 2% a mais. Aquilo que um mês atrás parecia um sonho, tipo dobrar a conversão, agora é o novo normal. Esse é o poder de não parar nunca de otimizar. É isso. O caminho para um retorno espetacular é feito desses pequenos ajustes. Não é sobre reinventar a roda, não. É sobre polir essa roda todo santo dia, até ela brilhar mais do que todas as outras. Beleza, a filosofia é legal, é poderosa. Mas, na prática, como se otimiza? Por onde a gente começa? Bom, o primeiro passo é saber o que olhar. E aqui tem uma diferença crucial, fundamental, entre chamar a atenção e gerar uma ação. Entre CTR e conversão. Vamos deixar isso aqui preto no branco. CTR, a taxa de cliques, ela mede uma coisa: o quão bom é o seu anúncio para fazer alguém parar e clicar. O foco é 100% no anúncio. Agora, a taxa de conversão, essa mede o quão boa é a sua palavra-chave e a sua página para gerar o resultado final. A venda, o lead, o foco é no negócio. São coisas completamente diferentes e confundir isso custa muito caro. Para entender essa jornada de conversão perfeita, tem uma analogia incrível do cinema, do filme Golpe Duplo. Ela mostra de um jeito genial a psicologia por trás de preparar alguém, inconscientemente, para tomar uma decisão. A cena é tensa. Imagina um estádio de futebol americano lotado. Um apostador milionário é desafiado. Ele pode escolher o número da camisa de qualquer jogador em campo, e a parceira do golpista tem que adivinhar. Impossível, certo? Ele olha, pensa e escolhe o número 55. A parceira dele finge desespero, parece que vai errar e, de repente, ela aponta para o jogador e acerta. A aposta tá ganha. Mas como? Como isso é possível? E aqui vem a mágica, o segredo. Durante dias, o alvo foi bombardeado sutilmente com o número 55. Aparecia no táxi, no cartaz do hotel, em todo lugar. Sem ele nem notar, o subconsciente dele foi sendo treinado, preparado para escolher exatamente aquele número na hora H. Essa é a grande sacada. Uma campanha de marketing genial não só arranca um clique, ela prepara a pessoa para a conversão. A jornada inteira, do anúncio para a página, tem que ser uma linha reta. As cores, a mensagem, a promessa, tudo tem que conversar, preparando a mente da pessoa para dizer sim, quase sem pensar. Ok, já entendemos o quê e o porquê. Agora vem a parte crítica, o quando. Como saber a hora certa de agir, de otimizar com base nos dados sem ser nem cedo demais, nem tarde demais.
Essa é a pergunta que trava muita gente. Porque se a gente age cedo demais, está decidindo com base na sorte. Mas se espera demais, está literalmente rasgando dinheiro. Então, qual é o ponto de equilíbrio? A resposta está no volume. Para ter o que a gente chama de relevância estatística, o padrão profissional é bem claro. É preciso ter entre 50 e 1.000 cliques no anúncio ou palavra-chave antes de bater o martelo e tomar uma decisão. É com esse volume que a gente sai do eu acho que e entra no eu sei que. É isso que dá confiança para pausar o que não funciona e, mais importante ainda, para pisar fundo e escalar aquilo que está dando resultado de verdade. Olha, o que vimos até agora é a base, a teoria. Mas a transformação de verdade, o crescimento financeiro, isso vem de aplicar esses conceitos com maestria. Então, para quem sente que está pronto para parar de só entender a teoria e quer começar a executar num nível que constrói riqueza, o caminho para acelerar tudo isso está logo aqui. Isso nos leva à reta final. Mas calma, isso não é um fim, é um começo. O começo da otimização de verdade. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais antes do próximo passo. Então, a gente viu a armadilha perigosa do resultado bom o suficiente. Vimos o poder absurdo dos pequenos ganhos contínuos. A diferença vital entre atenção, que é o CTR, e ação, que é a conversão. O segredo para criar uma jornada de conversão perfeita. E, claro, a regra de ouro para tomar decisões baseadas em dados. Com tudo isso em mãos, a pergunta que fica é: e agora? O que se faz com essa informação para que ela vire resultado de verdade no bolso? O próximo passo não é chutar. Não é tentar e errar, é implementar um sistema, um método que já foi validado. Se tudo o que conversamos até aqui fez sentido, então dominar a arte da otimização não é só uma opção. É o próximo passo lógico e inevitável para quem leva resultados a sério.